Fala galera, tudo beleza? Vamos lá, vamos falar de jogo, futebol, vamos desestressar um pouco. Galera, falar um pouquinho do jogo de ontem do Vasco e falar da atuação e tentar esquecer um pouco da atuação criminosa, mais uma vez, desse marginal do apito chamado Anderson Daronco, desse membro dessa quadrilha chamada Comissão de Arbitragem. Então, galera, o que aconteceu ali, o que vem acontecendo com o time do Vasco? O time do Vasco, mesmo com o treinador tendo outra característica, o time do Vasco ele não está conseguindo, beleza? Ele não está conseguindo ser proativo. Isso é fundamental. Houve um divisor de águas, para mim, assim, após o Mundial de Clubes, o Vasco ele pega justamente o Botafogo, que havia conquistado aquele milagre de vencer o PSG, mesmo que de forma covarde, com futebol covarde, mas era o que o Botafogo tem e tinha na hora para apresentar. E aí o Vasco ele consegue imprimir um ritmo absurdo, uma pressão absurda sobre o Botafogo. E para mim, assim, um dos jogos mais absurdos do Vasco foi aquele ali. Nem foi a vitória contra o São Paulo. Mas o Vasco consegue espremer o Botafogo e o Botafogo fica ali acuadinho, defendendo com 20, atacando com meio jogador, jogando por uma bola, e calhou de conseguir fazer 2 gols de contra-ataque, diga-se de passagem. O Botafogo é fato, tirando o time do ano passado, que conseguia se impor dentro do campo, o Botafogo hoje é um time medíocre. Mas eu não vou falar do Botafogo, vou falar da apatia do Vasco. E essa apatia do Vasco é que incomoda, porque você consegue mudar a chave e jogar como time grande, que é como fez contra o Santos e contra o São Paulo, contra o próprio Botafogo logo após o término do Mundial, mas logo depois você consegue perder para um time medíocre, igual do Juventude, por 2-0, sem oferecer o menor risco, a menor pressão, o menor sufoco para um time medíocre, igual do Juventude. Essa é a realidade. Então, o que está faltando para o time do Vasco é entender que todo jogo é para ser jogado de maneira igual, mas com o nível lá em cima. Porque não adianta você pegar, vou jogar com o time do Neymar e dar o sangue, e depois pegar o time do Nenê e tomar 2-0 de um cara que tem 950 anos e tá passeando no futebol só para não ficar gastando dinheiro que ele já guardou. Aposentado há 50 mil anos. O Nenê jogaria tranquilamente em qualquer time de Master e seria veterano no time de Master, de tão velho que o bicho tá, e foi titular contra o Vasco. E correu, e atuou, e jogou, e participou. E o Vasco apático, observando o time do Juventude jogar, um time medíocre. Agora, eu discordo do Fernando Diniz. É lógico que é um pouco de protecionismo ali, quando ele fala que um repórter perguntou para ele na coletiva se ele acha que o Léo Jardim falhou. Bom, eu fui goleiro, sou treinador de goleiro, trabalhei, hoje não tenho trabalhado. A gente sabe que o mercado é muito concorrido, competitivo, e assim, de gol eu entendo um pouco, de defender ali o gol eu entendo um pouco, de posicionamento, enfim. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo
Com certeza, na verdade, você nunca ouviu falar de mim, lógico, não fui famoso, não alcancei o nível que eu queria, enfim, mas eu entendo de gol e eu tive o privilégio de me profissionalizar como goleiro. E aí, eu vou falar que o Léo Jardim, ele tem o mesmo defeito que 100% dos goleiros brasileiros tem, que é andar para trás. Eu não entendo o que passa na cabeça dos caras. Que regra é essa? Que todos andam para trás. Se vocês repararem, o Diniz até disse que não falhou, mas depois ele se contradisse, que ele fala que ele estimula o Léo a sair com as mãos e com os pés. Então, assim, se ele estimula é porque o cara não faz. Então, já diga-se de passagem, ele falhou. Só que aquela bola especificamente, ele não falha por não ter saído. Ele falha simplesmente porque o Arthur Cabral, ele quando se projeta, ele está antes da meia-lua. Antes da meia-lua. Quando ele faz o salto para cabecear, ele está na meia-lua. Então, quando ele faz o cabeceio, gente, ele cabeceia praticamente em cima da linha da grande área. E não foi com tanta força assim. A bola bateu no chão, beleza. Cara, você imagina se o Léo Jardim dá 2 passos para frente, ele obriga, antes de mais nada, ele obrigaria esse cara, que é medíocre, jogador medíocre, do nível do Botafogo, esse cara, Arthur Cabral, ele obriga esse cara a pensar antes de agir. Como? Ele obriga o cara a mudar de objetivo. Ele ia ter que testar direto para tentar tirar do Léo Jardim. Para tentar tirar. E o cara cabeceia. Para mim, eu não estou lembrado agora onde bateu exatamente, mas ela bate no chão antes da linha da pequena área. Que o Léo Jardim, quando ele salta, ele está com os pés atrás da linha do gol. Absurdo. E detalhe, tentou prever o que o jogador faria e dar 1 passo ou 2 para a direita. Você vai notar que quando ele vai na bola, quando ele toma a decisão de saltar, ele dá mais 2 passos para tentar tirar o tempo que ele perdeu com o erro de posicionamento. Então, Fernando Diniz, como que ele não errou? Como que ele não errou? Se ele dá 2 passos para frente, ele matava o Arthur Cabral. 2 passos para frente. Primeiro que ele pegaria a bola na ascendente e não na descendente. Fato. Quando ele vai para a bola, a gente percebe que a bola encobre a mão dele, ele passa por baixo, a bola já está caindo nas costas dele, atrás da mão dele. Então tu já vê que o posicionamento está errado. Mas para ele não. Então, essa apatia está afetando, a apatia do time no conjunto, no geral, está afetando mais o Léo Jardim, que para mim é um ótimo goleiro. Não é goleiro de seleção brasileira. Mas eu acho que o cara toma tanta porrada, é tanta bolada que ele toma, que o cara acaba entrando no ritmo do time. Toda hora a bola tá chegando, a bola tá chegando, a bola tá chegando. Pô, o cara não tem um sossego, o cara uma hora vai errar. Só que o Léo Jardim erra demais e anda demais para trás. É só reparar. E erra demais o posicionamento. Ele é um cara que tem uma envergadura boa, né? Um cara alto lá, 1,90 e pouco, né? 1,92, um negócio assim. Mas erra demais no posicionamento. Chega nas bolas por conta da envergadura, porém, posicionamento, pode reparar, tá, na maioria das vezes, tendo que se desdobrar por conta desse mau posicionamento. Cola demais na trave, tá demais agarrado na trave, para que não se sabe. Não ousa colocar o adversário para pensar
e dá o canto, canta o lado para o jogador bater para poder chegar naquele canto. Não, tá sempre protegendo ali a travezinha dele ali. Tomou o gol do Juventude, absurdo. Você vê que ele tá colado na trave. O cara mete do outro lado, ele não chega. Se ele tá um passo para fora, ele chega naquela bola. Um passo para fora. Mas não, ele não errou. Então, é absurdo não falar do Léo Jardim e não criticar. A apatia do time do Vasco é grande. Mas se ele não corrigir esse posicionamento, não tiver coragem, ele vai continuar tomando gols bobos, por mais que ele defenda 50 mil bolas. Sempre aquela bola defensável ele vai tomar, porque ele se posicionou mal e o atacante observou aquilo. E muitas das vezes até o atacante premeditou fazer aquilo. Vai fazer, mas ele, como se posicionou mal, vai favorecer o atacante. Tenho dito.